pessoas não estão com essa, não nasce sabendo participar. Isso tem que realmente ser exercitado e tem que ser aprendido mesmo, né? É um processo educativo de como participar. Entrei no conselho, se eu não me engano, em 2002, né, representando a Associação de Amigos do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. Posteriormente, eu continuei integrando o conselho, representando a Secretaria de Meio Ambiente. Cheguei ao Conselho do Parque dos Três Picos por indicação da instituição que eu pertenço, que é a Televiva. Quando o conselho foi formado da primeira vez, a gente não teve nem muito conhecimento desse conselho, a gente não sabia como que esse conselho ia funcionar, e nós agora queremos participar desse conselho para que a gente possa estar reivindicando o direito dos produtores. A criação do Conselho do Parque da Serra dos Órgãos foi oficializado por portaria em 2002, atendendo o decreto que regulamentava a lei do SNU, que estabelecia essa obrigação, essa determinação de que as unidades tivessem conselhos. Mas foi criado as instituições foram indicadas pela administração do parque, instituições que atuavam aqui ou que eram parceiras. Na verdade, o conselho nem chegou a ser reunido. Então foi criada a portaria, mas era um conselho virtual. O conselho ele foi criado através de uma portaria, onde alguns setores faziam parte do conselho. Com isso, ele ficou um pouco abrangente, ou seja, pouco representativo. O processo de criação do Conselho Gestor do Parque Estadual dos Três Picos começou com um processo em 2004, quando em 2006 saiu a portaria do IEF, né, criando o Conselho aqui do Parque Estadual dos Três Picos. Dificultou um pouco, porque algumas pessoas que são importantes para a gente ficaram de fora nesse processo. Eu já cheguei aqui em Macaé há 4 anos atrás, já existia esse movimento da criação do Conselho do Parque. Quando eu assumi a chefia do parque, eu dei prosseguimentos, mas toda a vida as ONGs foram muito participativas, as pessoas que trabalham mais próximos da gente, como o NUPEM, as prefeituras, sempre foram muito participativas. Então todo o processo de criação do Conselho vem de uma ideologia participativa. A gestão participativa ela tem algumas premissas para se poder afirmar enquanto tal, né? A primeira é você construir realmente um espaço de interlocução, de diálogo entre atores sociais, né, que fazem parte, né, ou que se situam num determinado território, ou envolvido, no caso, com a gestão de uma unidade de conservação, né? Mas não é só, né, para ser participativo, não é só a possibilidade de você estar fazendo parte de algo, no meu modo de entender, para ser efetivamente participativo, tem a ver com a condição da igualdade da participação e a possibilidade de tomada de decisão. Esse é o último aspecto que nem sempre é considerado, né, nos processos ditos participativos. Uma coisa é a gestão participativa, outra coisa é a construção de governança democrática, né? O Conselho de Governança ele implica exatamente numa horizontalização do poder, em que, na verdade, as diferentes partes do jogo, dessa arena de poder
que representa, por exemplo, um conselho de gestão de áreas protegidas, de que forma essas diferentes partes elas se articulam numa distribuição de poder mais horizontal e menos fortalecido pelas forças dominantes. O que eu entendo que é gestão participativa é quando você tem um público qualificado, não necessariamente com doutorado, não é isso, mas qualificado na sua vivência, né? No caso da nossa situação, unidade de conservação. É um público qualificado que vivencia aquele espaço, que tem propostas de políticas públicas e que vem a somar ou até a entrar em conflito com as propostas já estabelecidas pelo órgão público. Mas é um público que colabora na gestão, colabora na tomada de decisão, no sentido de poder mostrar a realidade daquele lugar. Eu preciso saber para dar um bom conselho? Acho que a experiência é fundamental. Primeiramente tem que saber se eu estou preparado para tal, né? Ter certeza naquilo que vai falar, né? Que vai aconselhar as pessoas, né? Para que ele aceite o conselho. Saber o que está oferecendo para a pessoa que seja uma coisa que vá dar para essa pessoa uma utilidade prática. Quando o parque foi formado, existia um mito muito grande que as pessoas não sabiam o que o parque ia fazer ou o que ele ia cobrar dos produtores. Bom, e até hoje a gente não sabe muito bem como que é essa relação. A gente sabe que a gente está debaixo de algumas regras, né? Então, por isso, a gente querer cada vez mais estar ligado com o parque, dialogar. É um momento que a sociedade, que os poderes públicos envolvidos, as prefeituras, né, e outros órgãos que participam têm de chegar até a administração do parque e colocar a sua opinião, né? É uma coisa que não passa vir de cima para baixo, né? A gente herdou conselhos formados, na nossa opinião mal formados, né? Muito feito à base dessa escolha individual de entidades que viriam a beneficiar o órgão e não iriam ser opositoras, né? Então a gente tem um programa hoje de reestruturação, onde a gente procura trazer a diferença, o conflito para dentro do Conselho. Então, com a criação do Conselho, passou-se a criar esse fórum, né, democrático de discussão e participativo. As prefeituras, as sociedades, os pescadores, os produtores, quer dizer, todos podem participar dos debates. É um espaço, né, é um momento também das pessoas poderem se expressar oficialmente, porque a reunião tem uma ata, né, então isso fica tudo registrado para a posteridade. De um modo geral, aquele que é o gestor da unidade de conservação, ele enxerga o conselho apenas como uma instância de apoio para uma decisão técnica. Isso é incorreto. Eu acho que o conselho contribui muito para a gestão do parque. Apesar de que alguns assuntos que a gente discute, a gente não consegue chegar em ponto nenhum. E muitas vezes eu percebo também que os assuntos vêm à tona com força total, como foi agora a questão da regularização fundiária, são definidas atribuições, compromissos e depois a coisa se perde. Nesse momento, a gente ainda caminha para aprender a ser conselho, né? A gente aprender, quer dizer, tanto o IEF, no caso, aprender a dividir o poder e a sociedade aprender a trabalhar de forma proativa e fazer propostas de políticas públicas concretas. Quando eu não sei, eu pergunto. Se for mais complexo, procuro alguém mais experiente. Eu procuro sempre uma opinião, mas depois para ter o meu próprio conceito, né? Para poder explicar ou tomar alguma decisão, mas sempre procura saber alguma coisa, né? Ou de opinião de alguém. Não, conselho não muda nada. Se for um conselho que eu possa aceitar, eu vou aceitar com muito prazer. Tem uns produtivos que são bacanas, entendeu? Dá para ser assimilados. Tem outros que a pessoa fala a boca para fora. Geralmente a gente não segue sempre o conselho. A gente pode até escutar, mas não é 100% garantido que eu vou executar o que me aconselharam. Certo é você prestar atenção e analisar, apurar qual o melhor conselho. Eu procuro mais obedecer a minha opinião. Então a grande questão é imaginar os conselhos como canais possíveis de negociação, não obrigatoriamente de consenso, mas nos quais os diferentes atores se sintam representados e percebam que podem interferir na decisão política. Eles querem fazer um trabalho integrado com a comunidade.
E se eles estão querendo isso, a gente também tem que estar cooperando para que a gente possa realmente, né, estar por dentro dos assuntos, de saber como que a gente vai estar produzindo, quais vai ser as nossas limitações. O Conselho te dá um respaldo muito grande diante das autoridades instituídas, Ministério Público Federal, Polícia Federal. Quando você escreve no laudo uma consulta ao Conselho, um embasamento do Conselho, um documento do Conselho, né? Isso te dá uma magnitude, te dá uma força muito maior do que ser o próprio papel de um chefe de unidade só. Ter o espaço do Conselho significa reconhecer, sim, que as pessoas, os sujeitos, né, os grupos sociais, eles têm a condição, né, de assumir responsabilidade na gestão de uma unidade de conservação. Significa reconhecer o processo de cidadania desses grupos e dessas pessoas envolvidas ali, que vivem direta ou indiretamente daquele território onde se insere a unidade de conservação. Semana que vem estamos em reunião do Conselho, eu vou pegar o assunto, vou trazer para a reunião do Conselho. O Conselho leva isso? Então vamos discutir, vamos ponderar isso dentro do Conselho. Eu espero que o Conselho do Parque seja um conselho que venha atender as diversas áreas, vamos dizer assim, aos produtores, né, a questão ambiental, a questão do turismo. Eles precisam acreditar que o Conselho não é um conselho de papel, que vai ter realmente influência nas decisões do órgão gestor e vai estar, de alguma maneira, interferindo em toda uma visão estratégica da região que compatibilize tanto a questão da proteção da natureza quanto as possibilidades de desenvolvimento na lógica da sustentabilidade. A expectativa que eu tenho hoje do Conselho é resolver, não digo que é muito pretensioso, mas melhorar ou trabalhar melhor alguns desses conflitos com comunidades do entorno ou de dentro da própria unidade, né? E também de espalhar, disseminar experiências positivas que a gente tem pontuais ou dentro ou no entorno imediato do parque para outras comunidades. Para alterar o regimento, a gente vai definir a composição dentro do atual regimento. E aí vai ter que definir aquela história, não teria, portanto, mais uma vaga, a gente vai ter que ver quem ocupa as vagas. As expectativas são boas no sentido de entender que é um caminhar que está começando agora, que não há receitas para se fazer essa trajetória e que compete a cada um da gente, cada um dos conselheiros, cada um dos membros, cada um dos participantes, darem o melhor de si. Eu espero que a gente consiga desenvolver bem os projetos da unidade e também a gente ter um pouco mais de contato com a população e saber o que realmente ela espera da unidade e o que ela espera também, que o IF faça também, né, pela unidade. Eu creio que, agora eu estou falando teoricamente, porque a gente não experimentou o segundo momento, está no primeiro. O Conselho deixando de ser reativo, começando a acreditar e a ver com transparência uma política de participação. Creio eu que num segundo momento a gente vai caminhar para tomar decisões quase que conjuntas, né? Quase que, por quê? Porque a gente sofre pressão, né? Não é tudo mar de rosas, não é tudo maravilhas. Não quer dizer que um conselho bem montado, transparente, vai dar mão e sair cantando com o administrador. Não é assim. Mas muitas das etapas vão estar superadas. O importante é que hoje a gente venha discutir nas bases, participar de reuniões, estar junto com eles, para que nós possamos um pouco mudar um pouco esse pensamento de conselho fosse bom, não dá, vendia. Então esse dito popular, se conselho fosse bom, não era dado, era vendido, né? É mais ou menos isso. Eu não concordo com isso não, porque quando um conselho é um conselho que orienta, é uma coisa assim muito positiva. O negócio é o conselho geral que tem por aí, né? Que as pessoas aconselham assim, sem ter responsabilidade naquilo que estão falando. Se o conselho fosse bom como o de Jurubatiba, todos deveriam copiar. Se o conselho fosse bom, as pessoas não desconfiariam tanto desse espaço, não teriam tanta resistência, né? Porque a resistência é legítima, uma vez que tradicionalmente esses espaços não foram democráticos, não foram efetivamente abertos, nem foram capazes de instituir uma decisão democrática e coletiva.
Se o conselho fosse bom, ele era deliberativo, não era consultivo. Conselho para quem precisa. Conselho para quem precisa de conselho.